É Barbie demais pra você. Se você não gosta do Felipe Neto, que eu também sempre abominei e hoje aceito, porque ele é empresário demais pra você, cara, você aí que tem já os seus 30, 40, 50 anos, você tem que entender que tem uma nova geração vindo aí. Tem uma nova geração a ser educada politicamente e talvez seja educada pela Gabriela Prioli. E se ela não é uma fascista, e se ela está sempre, como tem feito, se posicionando, né? Toda semana se posicionando em colunas dela na Folha, em vídeos, em onde quer. E aí, gente, eu não consumo, eu não assisto o programa dela com o Karnal e com a Mari Palma. Não, mas tem quem consuma e vai falar, pô, essa menina é coerente, eu vou acreditar nisso e não vou acreditar no Olavo de Carvalho. Pô, difícil, né, do pessoal entender isso, a simplicidade disso, né? Que até falou, a Gabriela Prioli é o Olavo de Carvalho do Felipe Neto. Tá, tudo bem. Então que seja, mas é do nosso lado, pô. Fazer o. Gente, a política mudou, a discussão mudou. Não é mais a de 30, 40 anos atrás. Não tem como que os personagens sejam os mesmos. Não tem como. Não tem como, senão vai perder de novo. E vai perder de novo, é óbvio. Porque a gente tá brigando, a gente tá falando disso a essa altura do campeonato. Com o país nesse caos, vai perder de novo. O que eu quero falar sobre a política do Rio de Janeiro, primeiro, né, só trazendo o mais factual, é que, de fato, o afastamento do Witzel se confirmou, né, por 14 votos a 1 no STJ hoje. Então, ele está afastado. E é o seguinte, o Bolsonaro sempre quis o Rio de Janeiro, né, porque é onde ele tem os esquemas dele, e aí leia-se milícia. Então é onde ele não quer que as investigações avancem. E aí o Rio volta a ser uma capital do Brasil, assim, na minha opinião. Assim, o Brasil vai ter duas capitais. Brasília, onde Bolsonaro está, e Rio de Janeiro, onde Bolsonaro está também. Tanto que o novo governador, né, o anteriormente vice, o Cláudio Castro, que, diga-se de passagem, é um pastor evangélico, ou seja, temos um pastor na prefeitura do Rio e temos um pastor no governo do estado do Rio de Janeiro e cantor evangélico. Ele mesmo já virou as costas pro Witzel, né? Porque ele não quer rodar, publicando, né? Falando, olha, ele colocou no Twitter dele, pô, Flávio Bolsonaro acabou de me ligar, né? Diálogo, né? Destacando diálogo. Então, já está tudo dominado, né? Cadê o grito da galera? Além de todo esse interesse direto do Bolsonaro poder comandar os órgãos judiciários do Estado e tudo mais para continuar fazendo as coisas dele, a família, no caso, mais do que isso, né? Uma eleição indireta, no caso de saída do Castro, abriria uma enorme brecha. Sabe para quem ser governador do Rio de Janeiro? Rodrigo Maia. Rodrigo Maia poderia ser e aí seria ruim pro Bolsonaro, né? Porque se o Witzel já estava ruim, se é um cara que se elegeu pelo bolsonarismo, que pensa praticamente igual, e aí ninguém pode roubar o protagonismo do Bolsonaro, e isso é uma coisa que já tá bem claro, né? Ele vai caçar você se você, de alguma forma, começar a brilhar mais do que ele. Ele caçou o Witzel, ele caçou Joyce Haussmann, que está... Meu amigo, Joyce Haussmann está uma gracinha. E aí, né, porque ela tomou um pé na bunda do bolsonarismo, mas ela se reinventou, assim, não que ela seja a flor que se cheire, jamais. Cruz credo, mas ela deu uma repaginada. Opa! O Bolsonaro, ele caça todo mundo que brilha mais que ele, pode pensar parecido, e o movimento é esse de evitar que, por exemplo, um Rodrigo Maia acabe fazendo um mandato tampão no Rio de Janeiro. E o Rodrigo Maia tem muita força no Rio, né? É o curral dele. César Maia, o pai dele, ele tem, acho que, as pretensões. Então, assim, já tá tudo bem casado. Para um pastor evangélico cantor ser governador do Rio é bom. Então, ele vai ser o que o Bolsonaro quer de todo mundo que diz... o apoiar e seguir o bolsonarismo. Ele quer cordeirinhos, né? Pessoas que não se destaquem mais. Então, o Brasil passa a ter oficialmente não, né? Não oficialmente,
porém, muito claramente, duas capitais, o Rio de Janeiro voltando, e aí toda essa bagunça, essa baguncinha boa que é o Rio. Aliás, né, essa semana viralizou um vídeo antigo, de 10 anos atrás, muito engraçado, né, do cidadão carioca indignado, e falando um monte de coisa, né? Esses telejornais ficam falando assim: e a chuva castiga os cariocas, São Pedro. E aí fica esse negocinho de Olimpíada, Sérgio Cabral com aquela cara de tartaruga tuchê, falando que o Rio é cidade maravilhosa, seu engodo. Porque é uma cidade governada por milícia, traficantes e vagabundos. Meu carro, com o IPVA em dia, tá enchendo d'água. Cadê aquele filho da puta do Eduardo Paes? Porra! Agora vocês da imprensa ficam lá tirando fotinho dele. Aí Eduardo Paes, choque de ordem. Tirou da rua o camelô, multou o carrinho que estava em cima da calçada. Agora, cadê a guarda municipal? Aqui na esquina de São Francisco Xavier com a Doc Lobo, 3 da manhã. Tá certo? Esse que é o contexto da nossa cidade. A gente paga imposto para sustentar Daniel Dantas e Ike Batista. Foda-se se o Ike Batista tá comendo uma piranha que tá cobrando R$1.000 a hora. Foda-se se a Nicole Balls tá dando pro filho do Ike Batista. Foda-se se a Britney Spears tá grávida de um cavalo. Eu quero saber quem é que vai pagar o prejuízo do meu carro, tá? Então, assim, faça um documentário, amigo, faça um documentário lá com Michael Moore, não faça um documentário lá João Moreira Salles falando Rio, eu gosto de você. Essa coisa fascista de dizer, enganar a gente que a gente mora numa cidade maravilhosa. Essa aí é uma falácia criada por aquela bicha enrustida do Tom Jobim, que cantava próceres da ditadura, cantando assim: Ipanema é tão legal, o meu pai é general. Então é isso aí, foda-se a Bolsa Nova, foda-se Sérgio Cabral, Tartaruga Tuchê, foda-se Eduardo Paes. E aí, é engraçado você ver pra onde descamba o perfil desse cara indignado, né? Foram buscar nas redes sociais 10 anos depois, e ele fala de milícia, ele fala um monte de coisa. Mas adivinha onde está, em que lado político está esse moço desse vídeo que viralizou, Leonardo Palhano? Adivinhe o que ele virou. Você quer me foder, né, velho? Porra, mas é muito óbvio, velho. Ele virou bolsonarista, caralho. Contra tudo e contra todos. Esse é o Doce Léo, o menininho Léo, o ingênuo Léo. E você, pequenininho, quando viu esse dinossauro tão grande, o que achou? Cachorro? Que cachorro é? Não sou cachorro, não. Bom, vamos falar do pastor prefeito, então, né? Porque ele voltou para os holofotes aí. Ele que é um cara curioso, assim, uma percepção pessoal e apolítica aqui. Você vê ele falando, cara, é estranho. Ele é um cara que não demonstra realmente ter sentimentos e emoções. Ele é um cara 100% construído, assim, é curioso, cara. Eu fico observando o Crivella falar e eu falo, puta que pariu, esse cara é realmente um manipulador, eu acho. E o RJ2, que é a filial da Globo do Rio de Janeiro, revelou nessa segunda-feira, dia 31, um esquema montado com funcionários da prefeitura para fazer plantão na porta dos hospitais municipais do Rio de Janeiro, né? E o intuito dessa galera era atrapalhar a reportagem e impedir que a população fale e denuncie problemas na área da saúde municipal. E aí a Globo revelou que a organização tem escala diária, horários que a galera fica cobrando e ameaça de demissão, né? E eles descobriram isso porque a reportagem mostrou que, por grupos de WhatsApp, os funcionários da prefeitura são distribuídos por unidades de saúde municipal para fazerem o plantão deles, né? E aí, em duplas, eles tentam atrapalhar a reportagem com denúncia sobre a situação da saúde pública do Rio, intimidar cidadãos para que eles não falem mal da prefeitura com os jornalistas, enfim, esse tipo de coisa. E aí o RJ2 teve acesso ao conteúdo dos grupos, né? E viu que depois deles serem escalados, eles postavam selfies deles para dizer que eles chegaram lá nos hospitais, né? Em um dos funcionários aparecem várias fotos do lado do Crivella e tem um salário de mais de R$10.000 da prefeitura do Rio. R$10.000.
E quando eles conseguem atrapalhar as reportagens, eles comemoram nos grupos, eles mandam, conseguimos aqui, disruptar a Globo, atrapalhar o jornalista tal de não sei aonde. E a prefeitura até hoje está negando a criação dos grupos e diz que manda essas pessoas nesses lugares para melhor informar a população. Olha que absurdo. E aí entra tudo que a gente está falando, gente, o nível de absurdo dessa manipulação política que esses caras representam. Não é só o Bolsonaro. O Crivella é um claro jogador desse campo. Claramente ele é um grande político, assim, nesse sentido, né? Porque ele tá fazendo isso tá comprovado, isso tá lá para todo mundo ver, mas ele de certa forma passa despercebido, né? Inclusive, o engraçado é que na resposta dele, que ele postou no Instagram, né? Que ele tem vários milhares de seguidores lá, por ele ter um passado evangélico, um pastor, né? Evitando assim que alguém manipulado pelas falsas informações da Globo corra algum risco de morte. Quanto à população se referir às organizações Globo com o termo Globo lixo, isso não ocorre apenas na porta dos hospitais. Veja agora esses vídeos que estão na internet. A realização deste exame... A presença... Licença aqui que eu tô fazendo. A Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão. Portanto, não cabe a mim a acusação de que seria responsável por esse constrangimento que as organizações Globo sofrem durante as suas reportagens. Como se fosse incitar mesmo a população contra o jornalista que tá reportando o que está acontecendo, né? E a população que acredita nele fala, não, a Globo realmente é um lixo, o Crivella pode ser votável. Tipo, dá para votar nele, dá para continuar votando e elegendo esse cara, né? E aí, só um último detalhe, né? No grupo, o próprio Crivella tá dentro, a Globo apurou, né? Nos grupos de WhatsApp dessa galera, então o Crivella fazia parte disso. O Jornal Nacional, inclusive, tentou utilizar o número para ligar para ele, mas não conseguiu resposta. E tem um cara, que é o Marcos Paulo de Oliveira Luciano, né, o ML dos grupos, que é apontado como o homem-chefe dos Guardiões do Crivella, né? Que é o nome que ficou conhecido na mídia desse grupo de pessoas ao redor dele, assim, que fazem as coisas acontecer, esse tipo de manipulação. E esse cara também foi investigado naquele caso Fale com a Márcia, que é uma época que, em 2018, o prefeito recebeu na prefeitura 250 pastores e líderes evangélicos e prometeu um monte de coisa para eles, né? Assim, desde isenção de IPTU, ele fala abertamente, a Globo tem os áudios dele falando abertamente que agora que eles estavam na prefeitura, eles tinham que aproveitar para acelerar os processos a favor deles, né? A favor dos irmãos das igrejas, a favor dos pastores. Muita gente pergunta, né, se a democracia no Brasil morreu. Não morreu, ela foi contratada pela Record, né? E aí por isso que ela deu uma sumida e essa guerra Crivella-Globo é só mais um capítulo dessa guerra que é a Record tentando dominar os meios de comunicação como quase um canal institucional dessa gente. E dentro de tudo isso, né, que a gente está falando que está tudo meio interligado, depois do governo, acho que trazer a questão da vacina também para uma frase oficializada, eu ainda acho que esses caras vão mudar o nome do Brasil para República Federativa Miliciana do Brasil, porque eles não têm vergonha na cara, eles agem sem nenhum escrúpulo, cara. Porque eles dominaram a comunicação entre as pessoas ali no meio deles, não existe ruído. Enquanto a nossa comunicação tem vários ruídos dentro da mídia tradicional que a gente segue, que a gente fica bravo com um, fica bravo com o outro, a Folha faz cagada, a Globo faz cagada, todo mundo faz cagada. Do lado deles, as cagadas elas não vêm à tona, eles conseguem sempre estar se reinventando, né? É impressionante, assim. Você fala, pô, agora vai. Agora eles foram pegos no pulo. Nada disso. Eles institucionalizam o erro deles. É engraçado isso. E aí a gente segue tomando na tarraqueta, Leonardo Palhano. E hoje eu quero falar um pouco de uma figura aqui. Uma figura que
Será que ele recebeu... Eu fiquei pensando se ele recebeu alguma música de piano daquele cara que a gente homenageava nos corongas antigos, Paulo. O